Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, professor de matemática do Vestibulinho Nota 10 e hoje a gente vai resolver alguns exercícios de uma matéria muito importante que é de teoria dos conjuntos. A gente vai utilizar muito o diagrama de Venn, tá? Os vestibulinhos, Cotil, Cotuca, Zetec, Embraer, enfim, eles adoram questões com este conteúdo, tá bom? E é importante a gente saber quando usar, porque não é um conteúdo que a gente bate o olho e sabe que tem que usar. A gente precisa aí adquirir um feeling, tá bom? A listinha que eu vou seguir com vocês, ela tá no mesmo post aqui abaixo. Então, pausa o vídeo, baixa a lista, prepara seu material para vocês acompanharem junto comigo aqui, tá bom? Vamos lá? Podemos começar? Então vamos lá. Nosso primeiro exercício do Cotil, prova de 2014. Ele fala assim: em um grupo de 300 pessoas, sabe-se que 50% aplicam dinheiro em caderneta de poupança, 30% aplicam dinheiro em fundos de investimento, 15% aplicam dinheiro na poupança e nos fundos de investimento ao mesmo tempo. Então ele fala assim, sendo assim, o número de pessoas que só aplicam dinheiro em uma das duas modalidades é... Esse exercício parece fácil, parece que é só a gente pegar esses percentuais e fazer uma continha assim super rápida e a gente já responde. Mas a gente precisa ficar atento. E como que a gente fica atento? Fazendo este desenho do diagrama de Venn. Como que a gente representa? A gente vai representar da seguinte forma. Duas bolinhas. Nessa primeira bolinha eu vou colocar todo mundo que investe na poupança. E aqui nos fundos de investimento. Certo? Pô, mas as duas bolinhas se cruzam aqui num determinado momento. Olha que legal. Esse local onde elas se cruzam é exatamente esses 15% de pessoas que ele fala, que aplicam na poupança e nos fundos de investimento ao mesmo tempo. Então, eu tenho aqui 15%. Tá? Legal. Então agora a gente precisa pegar os dados e jogar aqui para dentro. Ele fala assim, 50% aplicam dinheiro na caderneta de poupança. Aí você vira e fala assim, ah, legal. Então eu vou vir aqui e vou colocar assim, ó, 50%. Só que olha que complicado. Quando ele fala assim, 50% aplicam dinheiro na caderneta de poupança, ele não está falando que 50% só aplicam o dinheiro na caderneta de poupança. Então, quando ele fala nesse 50%, esses 15% ele também está falando desse cara. 50% é tudo, incluindo esses 15%, que está tanto aqui na poupança, quanto aqui nos fundos de investimento. Então, o que a gente tem que fazer? A gente não vai usar 50%, a gente vai usar 50% menos esses 15% que a gente já colocou aqui, porque a gente não pode contar esse cara duas vezes. 50 menos 10 dá 40, 40 menos 5, 35. Então, na verdade, aqui é 35%. A mesma coisa vale quando ele fala assim que 30% aplicam o dinheiro nos fundos de investimento. A gente vai pôr o 30% aqui? Não, por quê? Porque dos 30% a gente já pôs 15 aqui. Porque lembra, esses 15 valem tanto para a poupança quanto para os fundos. Então aqui eu vou colocar 30 menos 15. 30 menos 10 vai dar 20, 20 menos 5 vai dar 15. Então na verdade aqui é 15%. O que a pergunta quer saber? Ela fala assim, o número de pessoas que só aplicam dinheiro, ó, só, cuidado com essas palavras, tudo, nada, só, nunca, exceto, essas são as palavrinhas mágicas que fazem a gente acertar ou errar a questão. Então ele fala assim, o número de pessoas que só aplicam dinheiro em uma das duas, ou seja, o que ele quer saber? Ele quer saber tudo menos isso aqui. Ele não quer saber desses caras que estão aplicando nos dois, tá bom? Então vamos lá. A gente já sabe assim, então, se eu tirar esse cara do meio, na verdade o número que ele quer saber é 35%, que é o meu pessoal que investe só na poupança, mais 15%, que é o pessoal que só investe nos fundos de investimento,
35 mais 5, 40, mais 10, 50%. Então, 50% das pessoas investem só na poupança ou só nos fundos de investimento. Mas não é em percentual a resposta que ele quer. Por quê? Porque ele começa o exercício falando assim, em um grupo de 300 pessoas. Então a gente sabe que quando ele fala desses percentuais, ele está falando num universo de 300 pessoas. Então a gente precisa saber quanto é 50% de 300. Como que a gente faz isso? Olha que legal. Vamos traduzir para o português, primeiro o que a gente quer saber. Eu quero saber quanto é 50% de 300. 50%. 50 por divisão 100. 100. O D na matemática, sempre que a gente fala D, a gente está falando de multiplicação, tá bom? E 300 é 300. Pô, agora ficou muito mais fácil de eu fazer essa conta. Por quê? 50 dividido por 100 vezes 300. Como isso aqui eu só tenho divisão e multiplicação, não tenho conta de mais ou de menos, eu posso brincar de cortar zero para a gente agilizar essa conta. Eu tenho 2 zeros aqui na parte de cima da minha divisão e 2 zeros aqui na parte de baixo da minha divisão. Eu posso cortar. Isso aqui ficou então 50 dividido por 1, que é 50, qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma, vezes 3. 50 mais 50 dá 100, mais 50 dá 150 pessoas. Ou a nossa alternativa C. Uma coisa, quando a gente fala em percentual, se eu falo que porcento é dividido por 100, 100% é 100 dividido por 100. Isso é 1. Ou seja, quando eu falo 100%, eu estou falando de tudo. E quando eu falo de 50%, é a famosa metade, tá? Então é importante também já ficar atento a isso, tá bom? Então, estude esse exercício. Se ficar com dúvida, deixa aqui nos comentários. E a gente vai para o nosso próximo vídeo com o próximo exercício da lista, tá bom? Vamos lá!